Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta tratando do assunto Maracanã. As presenças do deputado Luiz Paulo e também do narrador esportivo Odilon Júnior. Deputado Luiz Paulo, a reforma do Maracanã custou cerca de 1 bilhão e 200 milhões aos cofres públicos. Segundo já se foi apurado, muito acima do que estava previsto, que era em torno de 750 a 800 milhões. E aí, o Odilon deu as explicações, virou um estádio elitizado, a mando da FIFA. O senhor aqui na Assembleia Legislativa fez alguns discursos, pronunciamentos a respeito disso. A FIFA foi embora, já estamos em 16, a Copa foi em 14. E o torcedor, aquele que gostava da geral como o senhor, lá atrás, naquele estádio antigo, não tem podido ir ao estádio. Olha, com 1 bilhão e 200, dava para fazer um estádio novo e manter o Maracanã como era. Essa que é a questão central. A FIFA, que eu vou dizer aqui, eu disse antes da Copa do Mundo diversas vezes, todo mundo sabia que aquilo era uma máfia, né? Era quase como fosse uma quadrilha de milicianos, com interesses econômicos e pecuniários imensos. Então ditaram regras para os países, e ditam, né, absurdas de serem cumpridas, porque desrespeitam a natureza desses países e o potencial econômico-financeiro. Não dá para comparar um campeonato daqui com um campeonato na Espanha ou na Itália. Por exemplo, Botafogo, Flamengo e Fluminense são 3 bairros da zona sul do Rio. Então, evidentemente, não precisa ter 3 estádios. Quando você diz lá que o Milan vai jogar contra o Gênova, lá na Itália, Milão é como fosse um estado autônomo, Gênova também. Então há um orgulho em jogo, não é só do futebol, porque a Federação Espanhola, os estados autônomos vivem litígio. Então aquele litígio já conclama ao futebol. Aí já conclama a rivalidade no futebol. Uhum. Aí faz sentido você ter uma arena em Gênova, uma arena em Milão, enfim, e por aí vai. É a mesma coisa para a Espanha, enfim. Aqui não. Então você botou nesses estádios um monte de arena que só funcionou nas Copas e depois estão as moscas. Exatamente. E também não servem como arena de espetáculos, né? Até porque é uma outra destinação, porque não são arenas multiuso, como se fala na aplicação das arenas. Então foi realmente um ônus fortíssimo, fortíssimo, para o nosso país, em especial para o nosso estado do Rio de Janeiro, e que prejudicou fortemente os nossos clubes, né? Porque já tinha se feito o Engenhão lá atrás para o Pan-Americano. Aí arrebenta o Maracanã para a Copa do Mundo. Por que já não fez, quando fez o Engenhão, já não adaptou as novas regras da própria FIFA? É verdade. Então, essa que é a questão. E há um detalhe que o senhor falou também do futebol da Itália, porque na Itália nós temos a Internazionale de Milão, que é de Milão, né? E temos o Milan, que é o mesmo estádio, que muda de nome. Quando a Internazionale joga lá, é o estádio São Paulo. Quando joga o Milan, é o San Siro, mas é o mesmo estádio que apenas troca de nome. É um estádio único para jogar o Milan e para jogar a Internazionale de Milão. Mas é o estádio de Milão. De Milão, que apenas troca de nome. De Milão. Exatamente, por causa dos clubes, né? Esse é o detalhe. Antes do Maracanã, a gente tinha a Geral, que era um espaço democrático, conforme já até falamos aqui. Só adendo, a Geral, acabaram com a Geral antes mesmo da reforma. Antes da reforma, Só para lembrar. Exatamente, que aí depois subiram o piso, né? E depois interditaram a Geral, que não podia ter jogo, porque a FIFA proibiu. Mas o ingresso era baratinho. Na Geral, se eu não estou equivocado, me ajuda aqui, o Odilon e o deputado. Era R$2. Por aí, mais ou menos. Chegou-se a vender até R$1. Foi. Numa promoção em jogos do Flamengo e até do Vasco. E quando o jogo não tinha ninguém, liberava a gente para sentar nas cadeiras atrás do gol. Exato, quando chovia muito. Exatamente, é verdade. Exatamente. Aí o que foi que aconteceu? Acabou a Geral, mas já tinha terminado antes da nova configuração.
da nova arena, não é mais estádio, né? Que agora se chama arena. E aí o ingresso ficou mais caro, deputado. Nesse jogo, por exemplo, Flamengo e Corinthians, realizado recentemente, o ingresso mais barato foi R$ 80. Quem ganha salário mínimo não tem condição de pagar R$ 80 por ingresso. De jeito nenhum. É 10% do valor, mais ou menos, do salário mínimo. E aí, deputado? Essa é uma proposta que elitizou o Maracanã, afastou as classes populares dos estádios. O Odilon falou isso, inclusive, né? De uma forma muito clara. Eu já vi alguns jogos no novo Maracanã, entre aspas. Eu sinto que a plateia é totalmente diferente. Totalmente Elitizado. diferente. Então, isso mostra, né, como o efeito renda está fazendo se sentir no futebol. E aí, o que acontece também? A não ser jogos que sejam efemérides, os estádios ficam vazios. E há um detalhe, Odilon, isso que também falou o deputado e você falou no bloco anterior aqui do Arena, eles, no início, o consórcio Maracanã queria até proibir os instrumentos, as chamadas bandeiras no estádio. Parecia que eles queriam que o torcedor chegasse lá de terno, gravata ou smoker, né, uma cartola, o cara tem que ir ali todo bonitinho, bacaninha. E não podia ir de bermuda. Aí começou aquela celeuma E o toda. técnico só podia ser Vanderlei com os teus ternos cortados. É isso mesmo. Então, aí de tanto eles levarem críticas, serem criticados, aí eles disseram, não tem nada disso. E acabou que eles tiveram que ceder esse espaço para o verdadeiro torcedor. Mas conforme disse o deputado e você, e a gente percebe isso, o público mudou do Maracanã. Mudou porque eles quiseram que mudasse o público, porque quem gosta de futebol, e aí a gente tem que levar em consideração o seguinte, é o esporte popular, é o esporte que ganha dimensões em todo o território brasileiro, e é o esporte do brasileiro. Com todo respeito aos outros esportes que existem, vôlei, basquete, qualquer modalidade esportiva tem o meu apreço, tem o meu respeito. Só que eu quero dizer o seguinte, aquilo que é popular, e no Brasil, o esporte, o futebol é popular. E o que acontece? Eles afastaram esse povo do cenário dos estádios. Ou seja, não, esse dinheiro aí não me interessa. Então só faz uma conta rápida, você estava falando do preço do ingresso, R$ 80. E aí agora com futebol, pela tabela, pelo calendário. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Qual pai de família, faz uma conta rápida, que consegue levar o seu filho ao Maracanã, a sua família ao Maracanã? Porque você vai pagar o estacionamento, R$ 15, o ingresso, 80. O sanduíche custa o olho da cara, R$ 8. Amigo, faz uma conta, no menos de R$ 300 você não leva a família. O ônibus é 3,80 para ir, 3,80 para voltar. O metrô é 4,10. E aí, faz o quê? Como é que faz? Olha que conta doida para o cara fechar. Não fecha o mês. É impossível que esse cidadão vá ao estádio. Os tempos mudaram, as coisas estão avançando. Mas não tem uma maneira de se pensar. Nesse ponto regrediu, né? Deputado, há um problema do Maracanã agora nas mãos do governo do Estado, que é a concessão. Não foi privatização, foi uma concessão. E dentro da concessão... Até porque não podia ser privatização, porque o governo não podia vender um bem público, tem que ser uma concessão. Perfeito. Nessa concessão de 35 anos, tinha um contrato em que os itens teriam que ser acordados como foram e respeitados. O consórcio alega, né? O consórcio alega que alguns itens foram desrespeitados, dentre eles a manutenção do estádio de atletismo Cério de Barros e o parque aquático Júlio Delamare, que não foram demolidos. E nem o Museu do Índio. E nem o Museu do Índio, porque a população não quis. Até porque nos Jogos Pan-Americanos, no Júlio Delamare foram investidos US$ 6 milhões de dinheiro público, ali da prefeitura, também para a recuperação do estádio da natação para o PAN. E sobrou também, felizmente, a escola Fenda Reich. Exatamente, que fica ali no meio, né, entre o Maracanãzinho e o Maracanã, ali na estátua do Belino. Eu pergunto para o senhor, como é que vai ficar esta questão da concessão? Bom, um contrato de concessão tem obrigação de ambas as partes, do Estado e do concessionário. Se o concessionário quer romper o contrato porque alega que o Estado não cumpriu a sua parte, né, e o Estado não aceita a argumentação, o litígio
lugar de decidir litígio é na justiça. Mas se a concessionária entrega o Maracanã antes de decidir o litígio, no meu entendimento, ela também perde fôlego nesse litígio. E cabe ao Estado fazer outra licitação para que outro concessionário ou um consórcio, né, mas de concessionários, possa, na licitação, cumprir as regras do edital e lá ser escolhido o concessionário vencedor. Uma informação para o senhor que eu soube, né, que a concessionária, o consórcio Maracanã, não quer ir de imediato para a justiça. Ela quer ir a um tribunal arbitral. Primeiro para resolver esse problema. Da Fundação Getúlio Vargas. Se nesse tribunal arbitral ficar decidido que ela tem razão, aí ela até pode ir à justiça se o governo do estado não aceitar que o consórcio devolva o estádio para o estado. Como é que o senhor vê essa questão? Seria melhor ter um tribunal arbitral antes de se entrar na justiça? Olha só, eu acho o tribunal arbitral um tribunal muito positivo, porque simplifica os procedimentos, mas, ao mesmo tempo, o Estado, do seu ponto de vista legal, ele não tem que firmar acordo agora. E se ele perder, né, ele é obrigado a recorrer. Então, acho que um tribunal arbitral para este tipo de demanda, a possibilidade de sucesso é quase nenhuma. Eu acho que a concessionária vai devolver o estádio e tem que abrir um novo procedimento licitatório. Até porque há clubes, pelo que a gente tem notícia, que têm interesse em consorciar-se para fazer a gestão do Maracanã. E eu acho um caminho interessante. Odilon, 1 minuto que a gente tem ainda aqui no Arena. Flamengo e Fluminense teriam condições de gerir o Maracanã? Do jeito que está hoje, impossível. Custo é muito elevado? O custo é muito elevado. A concessionária alega que tem 173 milhões de prejuízo, tem que se rever o modelo. Simples assim. Mas para se rever o modelo, você vai ter que alterar a configuração. Para alterar a configuração, já imaginou aqueles stewards em volta que são segurança? Não vai fazer um novo edital? Então. Bom, é o momento então. É o momento, então. Claro. Vamos aguardar. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva e esperamos que este assunto Maracanã seja solucionado, né, para os clubes todos do Rio de Janeiro, para os torcedores. E nós contamos com as presenças do deputado Luiz Paulo. Deputado, muito obrigado pela sua presença. E também do Odilon Júnior, que é narrador esportivo da Super Rádio Tupi. Odilon, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Eu que agradeço pelo convite, Rui. E você também pode assistir ao programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva@tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.